Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Cada visita que faço no meu ministério, cada pessoa que me aborda, me convidando para uma visita, cada viagem que faço, eu gosto muito de observar a ambiência de onde estou. A ambiência física, emocional, espiritual. Eu não sei se vocês conseguem me entender, mas há lugares que você entra que você percebe um clima de paz. Há lugares que você vai que há uma atmosfera de angústia, de dor, de tristeza. E eu tive recentemente fazendo uma visita, não tão recentemente assim, alguns meses, num determinado lugar. E pensa numa casa bonita, mas era uma casa lindíssima. Eu fiquei realmente impactado com a estrutura, com os detalhes. Mas é aquela casa que você chega e só a porta, só a porta talvez seja o equivalente a algumas casas mais simples. E graças a Deus pela estrutura daquela casa, uma estrutura de finanças, uma estrutura muito bem organizada, muitos carros. Mas eu fui convidado àquela casa para ajudar numa questão. Toda aquela riqueza, tudo aquilo que eles tinham construído, não estava tendo muito sentido para eles. Não fazia sentido para eles ter tantos carros na garagem. Não fazia sentido para eles ter uma casa boa de praia, uma casa de campo. Não fazia sentido para eles ter uma casa tão aconchegante com tantos funcionários a serviço deles. Porque no fundo, no fundo, tudo aquilo ali que é bom, para eles não estava tendo sentido. Não estava tendo sentido porque os dois filhos não estavam falando entre si. Eles estavam de relações cortadas com os pais. E eu me lembro que o pai colocou a mão na cabeça, assim, como se estivesse fazendo uma força, dizendo: Pastor, socorro, me ajuda. Eu não sei onde eu errei. E aquela mãe gritava e dizia bem assim: Nós erramos muito. E eles começaram a dizer coisas, eles não se entendiam e era uma loucura naquela casa. E à medida que eu fui percebendo como aquela família estava fragmentada, eu disse: Gente, a gente pode orar um pouquinho? Vocês podem me dar só um pouco da atenção de vocês? Eu comecei a conversar com eles. Quando aqueles filhos desceram, eles cada um desceram com um iPhone, cada um desceu com a sua estrutura. E eu pedi: Eu posso orar com vocês quatro? E o menino olhou para mim, muito educado, a menina também. E eu pedi: Vamos dar as mãos? E quando nós demos as mãos, eu orei com eles. E fiz uma oração que eu confesso que eu não me lembro quais foram as palavras, mas quando eu parei a orar, aquelas pessoas estavam diferentes. Eu percebi isso. Havia olhos meio que marejados, querendo chorar. E eu pedi: Vocês podem sentar um pouco? E foi nesse momento que eu li para eles Provérbios, capítulo 17, versículo 1. Melhor é um pedaço de pão seco com paz e com tranquilidade do que uma casa onde há muitos banquetes e muitas brigas. Eu disse para eles que bom seria que eles não precisassem perder toda aquela estrutura, mas que o olhar deles era um olhar sem significado. Toda a discussão daquela família girava em torno das posses, porque o carro do filho mais velho era um carro melhor do que o filho mais novo. Porque a viagem para as Olimpíadas foi para a menina e não foi para o menino. E quando eu li para eles esse texto, melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade. Existe coisa melhor do que um homem ter Jesus na vida e através de Jesus conseguir a paz e a tranquilidade? Porque o que eu vi naquela casa foi uma família triste, insatisfeita, sem capacidade de desfrutar com paz aquelas bênçãos que eles tinham recebido. E fiz o primeiro momento com ele, uma primeira intervenção, fui a segunda, fui a terceira, e hoje eu tenho percebido que eles estão diferentes. Mas de todos os deveres de casa que eu passei para eles, eu disse: olha, esse mês que nós estamos conversando é de 31 dias. Leia um capítulo
um capítulo de Provérbios por dia, que vocês vão ver a diferença. E hoje eu fui surpreendido por um áudio dessa família que eu gostaria muito de divulgar com vocês, mas não posso. Um áudio me dizendo: Pastor, obrigado. Nós estamos descobrindo a paz. Jesus é a nossa paz. E aquilo me alegrou muito. Então você que escuta a Gota hoje, eu queria te dizer, olha, é bom conquistar coisas, é bom fazer mestrado, doutorado, pós-doc. É bom fazer uma conta, é bom fazer muitas previdências, é bom trocar de carro, é bom fazer viagens internacionais, nacionais, mas por favor, não esqueça, busque a paz e a tranquilidade, porque até um pão seco é mais valorizado quando com ele vem a tranquilidade e a paz do que muitos banquetes e uma casa muito luxuosa. Tenha todo o conforto, tenha tudo, mas não esqueça de buscar a paz e a tranquilidade. Oh Deus, essa é a minha oração. Que o Senhor me ajude sempre na minha vida a ter paz e tranquilidade. Quem tem paz e tranquilidade, mesmo que esteja apenas com um pão seco, vai ter maturidade, sabedoria, inteligência, força para trabalhar, para sair do pão seco e entrar no banquete. Mas muitas pessoas que têm um banquete e por causa da ausência de paz e da ausência da tranquilidade, vai terminar perdendo todo o banquete e tendo apenas um pão seco. Senhor, eu te agradeço por cada ouvinte dessa gota, pela tua graça, pela tua bondade, em nome de Jesus. Amém.